Agora a gente vai falar das eleições 2024. O Tribunal Superior Eleitoral vai pedir sugestões da população e de entidades públicas e privadas para aperfeiçoar as regras que vão controlar as eleições municipais deste ano. As ideias podem ser enviadas por meio de um formulário que estará disponível a partir do dia 4 até o dia 19 de janeiro no portal do TSE. As propostas serão debatidas em audiências públicas conduzidas pela ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Entre os temas que podem receber propostas estão as pesquisas eleitorais e sistemas eleitorais, registro de candidatura e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral. Também serão aceitas sugestões sobre prestação de contas e propaganda política. Ana, quero te ouvir o que a gente pode esperar aí dessas audiências públicas comandadas pela ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Eles gostam muito desse termo, né? Isso é piada, né, Paulo? Não é piada, não é piada, Ana. Eu gosto, esse termo que eles usam aqui, aperfeiçoar as regras do sistema eleitoral. Isso é piada, só pode ser piada essa notícia. Não é possível. Não é possível. Isso só pode ser piada. Inacreditável o TSE pedir sugestões à população também sobre o sistema eleitoral. Isso não é piada, é deboche. Mais um deboche. TSE, nós já demos sugestões. E nós fomos amordaçados, nós fomos calados, perfis nas redes sociais foram derrubados por questionar a melhoria do sistema eleitoral em 2022, por pedir o que está na Constituição, no artigo 37, que é a contagem de votos sob escrutínio público. A contagem precisa ser pública, está na nossa Constituição. Então, não é apenas... Não quero me adiantar, tá, TSE, mas já que vocês pediram sugestões, então já vou começar a dar aqui a minha. Não é apenas acoplar o voto na cédula de papel, né, o comprovante na urna eletrônica. A contagem tem que respeitar a Constituição. O escrutínio público, quando a contagem entra dentro de um sistema que ninguém sabe de onde vem e para onde ele vai, qual a viagem que os votos fazem da urna até o software, isso não é sob escrutínio público, TSE. A nossa Constituição é muito clara. E os senhores nos calaram. Foi proibido questionar, foi proibido debater. O Congresso vai ter coragem de trazer isso de novo? Nós vamos poder discutir, né, ou melhorar o sistema eleitoral diretamente com os nossos representantes diretos sendo a nossa voz? Ou os senhores vão, no meio do jogo, mudar as regras, como fizeram em 2022? É um deboche, Paula. É inacreditável o deboche. Isso nada mais do que uma fantasia de, olha, como nós estamos ouvindo a população. A população já foi calada em 2022. Jornalistas foram calados. Eu passei um programa inteiro lendo receita de bolo, de pudim, porque nós não sabíamos o que poderia ser dito. Não ficou claro para a população. Ditaduras, Paula, elas não acontecem da noite para o dia, né? É uma construção que vem de pouco, né? Pouco a pouco vai chegando, até que quando ela é estabelecida, como a censura foi sim estabelecida em 2022, né? Através, inclusive, de um voto vergonhoso da ministra Carmen Lúcia, que disse lá atrás, em 2016, cala a boca, já morreu, mas essa ministra, assim como o Alexandre de Moraes, de 2018, o que escreveu essa maravilha de voto que o Augusto leu, também desapareceu, a ministra Carmen Lúcia também desapareceu, já foi estabelecida a censura e agora vão querer colocar a capa de herói. Olha como ouvimos a população. É um deboche, Paula. É um deboche atrás do outro.
Sugestões aqui no chat, mas eu quero te ouvir, você também tem sugestão para o TSE? Tem só 3. Primeiro é que a Carmen Lúcia volte a dizer cala a boca, já morreu, na abertura da conversa. Apoiado. Né? A segunda sugestão é que não seja preso quem apresentar qualquer sugestão de que o STF não goste. A terceira é o seguinte, eu nunca vi, participo de eleições desde que eu nasci, eu nunca vi uma eleição que acabe decidida por uma pequena margem de votos, incluir alguma urna com 100% de votos obtidos por um candidato. Foram várias. Eu vou pedir que sejam recontados ou conferidos só esses votos. É possível? Piotr, tem sugestões aí para o TSE? A gente promete que aqui no Sem Filtro não tem retaliação, Piotr. Bom, à luz do direito, diante dessa nova fase do Supremo, que sejam revogadas todas as decisões do TSE que confrontem a Constituição à luz do direito diante desta nova fase tomadas na eleição passada. Se isso for feito, eu já fico por demais feliz. Mas eu preciso só ler um trechinho mais aqui. Quando a ministra Carmen Lúcia deu aquele voto, o voto dela, aquela decisão que é um claro caso de censura prévia, aquela votação foi 4-3. Ou seja, o voto da ministra foi decisivo, sim, senhor, pela volta da censura prévia. Embora que ela disse, naquele momento, que se por acaso aquilo transbordar no sentido de se verificar a censura prévia, deveria se tomar todo o cuidado para voltar ao entendimento anterior. Ministra, como que eu vou explicar o que é censura prévia, sendo que a Constituição faz isso de uma forma... Vou insistir de novo, tá? As pessoas apontam como defeito a Constituição brasileira ter 250 artigos, mas já que eu não vou mudar a Constituição, nem pretendo nesse momento, eu vou usar do defeito uma virtude. Está claríssimo, não precisa de muita interpretação. Está muito claro o que é censura prévia, o que não é. Aliás, a expressão censura prévia, do ponto de vista semântico, também é clara, não precisa de, sei lá, tanta imagem ou tanta, digamos, interpretação excepcionalíssima. Silvio? Não, eu concordo aqui com todos os relatores. Acho que vai ter uma adesão maciça. Eu acredito que muita gente vai mandar solicitações para o Tribunal Superior Eleitoral. O problema é saber se o Tribunal Superior Eleitoral vai sequer ouvi-las, aceitá-las, ou se vai ameaçar prender quem mandou esse tipo de solicitação. A ministra Carmen Lúcia é daqueles casos que eu sempre fico pensando, né? O Augusto trouxe aqui a figura do Alexandre de Moraes, constitucionalista, o voto dele, assim como os livros que ele escreveu, e o ministro Alexandre de Moraes, hoje, dos 9 inquéritos, entre eles o 8 de janeiro. Será que o ministro Alexandre de Moraes de 2018, olhando para o ministro Alexandre de Moraes, será que aquele cara ia gostar do cara que ele virou? Eu fico pensando na ministra Carmen Lúcia, faço sempre esse exercício. A ministra da Ação Penal 470, o julgamento do mensalão, aquele voto célebre que não só foi definitivo, porque foi o 6º voto pela condenação de muitos dos réus do mensalão, como balizou todos os demais, quando ela falou sobre Caixa 2, que ela falou que Caixa 2 é crime, Caixa 2 agride a sociedade diante de advogados renomados que tentavam minimizar o roubo de dinheiro para pagar a campanha política, entre outros desvios. Fico pensando, será que a ministra Carmen Lúcia, lá de trás, olhando para a ministra Carmen Lúcia que hoje está sentada lá, ia gostar do que aquela senhora se tornou? É um exercício interessante, não sei se eles vão fazer esse tipo de reflexão. Será que o ministro Luiz Roberto Barroso, lavajatista, né, nos votos dele a favor da Lava Jato, defendendo a força-tarefa do Ministério Público de Curitiba, tinha boa relação com o ex-procurador Deltan Dallagnol, por exemplo. Será que ele ia gostar desse tipo de fala que ele comete o tempo inteiro? Nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané? É um exercício interessante. O ministro Gilmar Mendes ia gostar quando ele falava em uma cleptocracia que assaltou o Brasil. Naquela época, todos eles andavam de avião comercial. Naquela época, todos eles frequentavam restaurantes, sem a presença de um batalhão de seguranças.
Todos eles eram conhecidos como juízes supremos e estampavam capas de revista. E hoje?